A gente passou anos perseguindo isso. A ideia de que um dia os jogos seriam tão realistas que a gente não ia mais conseguir diferenciar do mundo real. E agora a gente meio que chegou lá, mas tem uma coisa estranha acontecendo. Quanto mais realistas os jogos ficam, mais eles começam a parecer todos iguais. Porque ao mesmo tempo que tudo parece mais real do que nunca, também parece que alguma coisa está se perdendo no caminho. E fica ainda mais estranho quando você olha para o que está vindo agora, com inteligência artificial começando a mexer diretamente na imagem dos jogos. Mas vamos antes olhar para o que a gente tem no momento, porque nem todo realismo é igual. Existem jogos que são absurdamente realistas, mas não só porque querem parecer reais, eles querem te fazer sentir algo. Red Dead Redemption 2 é um desses casos. Ele não é só bonito, ele é pensado. Cada montanha no horizonte e cada folha das árvores, a iluminação mudando dependendo do lugar, do clima, da hora do dia. Não é só para ser bonito, é para passar uma sensação, às vezes calma e às vezes solidão. Você não só vê aquele mundo, você sente ele. Já Death Stranding 2 vai por outro caminho. Ele também é realista, mas de um jeito estranho. As paisagens são bonitas, mas ao mesmo tempo esquisitas. Os cenários parecem familiares, mas nunca totalmente normais. Os EPs, as criaturas, as energias quirais, tudo naquele mundo parece meio errado, mas de propósito. E é exatamente isso que faz ele ser único. E até jogos como Horizon Forbidden West mostram isso de outra forma. Aquele uso exagerado da luz, o reflexo batendo na câmera, o brilho forte, não é um realismo puro, é estilização, é escolha. É uma forma de transformar o realismo em algo com identidade. No fim, todos esses jogos têm algo em comum. Eles não usam o realismo para substituir a arte, eles usam o realismo como ferramenta para construir algo próprio. E falando em estilo próprio, agora o mais curioso é que tem jogo que nem tenta ser realista visualmente. E mesmo assim parece mais real do que muito jogo ultra realista. E isso ficou ainda mais claro para mim quando eu fiz uma enquete aqui no canal. A maioria de vocês votou em atmosfera como o que mais faz um jogo parecer real. E isso me chamou a atenção, de verdade. Porque não é sobre a textura, não é sobre a iluminação perfeita, é sobre a sensação. E por isso eu decidi fazer uma coisa diferente para esse vídeo. Eu fui jogar um jogo que eu nunca tinha jogado antes só para entender isso melhor. Outer Wilds não tenta te impressionar pelo gráfico. É tudo estilizado, simples, mas é exatamente isso que funciona. Porque ao invés de tentar copiar a realidade, ele cria uma própria, e você acredita nela. E não é só sobre o espaço, é sobre a atmosfera. E aqui eu não tô só falando da atmosfera de planeta, de vácuo e dessas coisas. Eu tô falando da atmosfera de vibe mesmo. Cada planeta tem uma sensação diferente. Às vezes você se sente curioso, e às vezes perdido. E o visual é o que segura isso tudo junto. Mesmo sem ser realista, ele é coerente. Ele te faz aceitar aquele mundo como algo possível. E não é sobre como o jogo se apresenta visualmente. É sobre como o jogo responde a você, o jogador, onde entra um outro tipo de realismo.
Zelda Breath of the Wild e Tears of the Kingdom são exemplos perfeitos disso. Eles não têm gráficos realistas, mas o mundo reage a você. O fogo se espalha, o vento interfere, os objetos têm peso, tudo tem uma lógica, tudo conversa entre si. E o melhor é que o mundo sempre responde. O clima muda a forma como você joga, a chuva atrapalha a sua escalada, o calor e o frio exigem preparo. Tudo ali parece estar acontecendo independente de você. Então, sem perceber, você começa a tratar aquele mundo como se fosse de verdade. E aí começa a ficar claro, o realismo não é só aparência, é sensação, é pertencimento, é a intenção. É quando cada detalhe do mundo foi pensado pelos criadores desde o início para ser vivido, explorado e sentido pelo jogador. E é exatamente por isso que o que tá vindo agora é meio preocupante. Tecnologias como o DLSS sempre tiveram um papel muito claro: melhorar a performance, a resolução e a fluidez. Só que agora a coisa começa a mudar. A IA não está só melhorando a imagem, ela começa a recriar a imagem. E o problema começa a partir do DLSS 5. Porque essa IA, assim como todas, não entende contexto emocional, ela só entende o padrão de vetores de movimento do jogo. Ou seja, uma cena escura feita para ser desconfortável pode ficar mais clara e com iluminação de estúdio. Uma personagem cansada, com olheira, indo visitar uma cidade que lhe causa traumas, pode ficar bonita e maquiada, porque a IA interpreta aquela menina acabada como um erro. Mas não é erro, é escolha. E isso levanta algumas perguntas. Você acha que aquela luz exagerada da câmera em Horizon que eu falei mais cedo seria interpretada pela IA como uma decisão artística ou como algo a ser corrigido? E se até essas escolhas começam a ser alteradas, a pergunta principal fica ainda mais estranha. Quem pediu isso? Em que momento alguém pediu uma IA reinterpretando o visual do jogo em tempo real? E mesmo assim, isso está sendo empurrado como o próximo grande passo da indústria. E não me leva a mal, é possível que, com o avanço da tecnologia e mais controle por parte dos desenvolvedores, isso acabe sim se tornando uma alternativa válida, mas no momento ainda funciona como um filtro que deixa tudo com cara de IA, e que vira um atalho para as grandes desenvolvedoras que só visam o lucro não se preocuparem tanto com a intenção por trás da composição da imagem. A Nvidia hoje não é mais uma empresa focada só em jogos. O foco virou IA, data center, treinamento de modelo. Jogo virou só uma pequena porcentagem disso tudo. E quando bilhões são investidos em uma tecnologia, ela precisa ser usada, precisa aparecer, precisa justificar o próprio custo, mesmo que ninguém tenha pedido. E aí você começa a perceber que isso não está só nos jogos. Você entra no Google, por exemplo, e já tem uma resposta de IA ali sem você pedir, muitas vezes errada. São ferramentas que simplesmente apareceram e agora estão em todo lugar. Não porque todo mundo quis, mas porque para as empresas elas precisam ser usadas. E nos jogos o DLSS 5 parece seguir exatamente esse caminho. E quando isso acontece, a arte vira secundária. Mas no final, o problema nunca foi o realismo. Porque quando existe intenção, quando existe direção artística, o realismo só fortalece a experiência. O problema é quando o realismo começa a substituir a intenção, quando tudo precisa ser corrigido, melhorado ou ser perfeito. E talvez esse seja o momento de parar e pensar. A gente quer jogos mais realistas ou jogos mais memoráveis?
Porque se todo jogo parece real, mas nenhum parece único, talvez a gente só esteja perdendo exatamente aquilo que fazia cada jogo ser especial. A identidade, a intenção e aquela sensação única que só aquele jogo consegue te passar. Agora eu quero saber de você. Você prefere realismo ou identidade? E a inteligência artificial? Você acha que vai melhorar os jogos ou deixar tudo igual? Pode comentar a sua opinião aí embaixo. O objetivo desse vídeo é gerar um bate-papo saudável a respeito desse assunto. Afinal, todo mundo aqui só quer uma coisa: jogos realmente bons para jogar.